eles. Então, é o que eu falei pra eles. Eu falei, olha, nada mais é do que é uma coisa teatral que vocês estão fazendo. Eu falei, expliquei pra eles lá. Eu falei, olha, quando a gente se propõe a fazer uma brincadeira, é uma coisa do teatro, não é você está só incorporando uma imagem, né? Ixi, mas nem falando assim, eles estão... A vergonha fala mais alto. A gente já está até na conversa do ano. Não, mas assim, a intenção, a brincadeira é essa, né? É você ter um dia assim, como uma menina se porta e um menino, né? E, por exemplo, para nós meninas, assim, tudo, às vezes você põe um sapato mais alto, o pessoal sentir na pele um pouco que não é tão fácil, né? Não é fácil ser mulher, gente. O pessoal tem uma ideia muito... As meninas aí sabem, né? Agora toda menina vai de salto. Gente, para a mulher é muito complicado. Ó, é roupa, é sapato. Você compra uma roupa que você usa 2 vezes, você não quer usar ela de novo. Não, você vai ver no lugar para ver aquela roupa fica tipo, nossa, será que eles vão reparar? É o cabelo, é a maquiagem, é o perfume. Então, para os meninos é mais fácil, né? Eu gosto de dar ponto de novo. E mulher tem umas coisas que é de mulher. Por exemplo, se você vê uma mulher tiver alguém com a roupa igual você fica incomodada. É um negócio muito engraçado, não é? De roupa igual. Tinha a mulher que ela ficou a roupa dela, mudava o barco pra Então, gente, tem umas coisas assim, né? Quando a gente vai no shopping, a gente pega e tá na loja de roupa de mais assim, vamos dizer assim, que a gente vai a gente compra. Mas tem essas coisas, né? Mulher é coisa de menino, gente. De menina. É uma característica das mulheres. Tem menina que é mais tranquila. Às vezes você leva na esportiva, mas fica, né? Agora os meninos não, né? Os meninos, por exemplo, se tiver que usar a camiseta várias vezes, eles não vão se importar. Vocês se importam? Você vai na festa, vai de boa, vai... Sem se encontrar, tudo igual eles zoam, eles brigam com a gente. É muito peculiar, né? Como que é diferente um do outro, né? Mas mulher tem, né? A mulher é mais detalhista, tem muita coisa, né? Aí você entra achando que eu tô bom. Gente, mas tem, às vezes você vai numa festa de 15 anos, alguma coisa, né? Às vezes você fala, nossa, vou diferente. De repente você chega, tem uma... Acontece muito isso, né? Mas faz parte, gente. Mas eu até falei pra eles, falei assim, podia ter explorado até mais, né? Porque, por exemplo, hoje com essa onda de personagens, até brinquei com eles, falei, vocês podiam ter feito mais festa fantasia. Por exemplo, vir com fantasia, trazer, sabe, personagem da Marvel, podia ficar muito legal, né? Não, são eles que escolhem. Aí que eu falei pra eles, falei, gente, vocês podiam ter pensado, por exemplo, estilo anos 80, o pessoal usava as bocas de sino. Eu falei, imagina, aí você põe cabelo Black Power, aquelas perucas, fica muito engraçado. Eu falei pra eles, vocês podiam ter vindo o brega chique também, que é legal, tudo. Porque assim, no brega chique as meninas podem usar até aquela bota da Joelma do Oi? Nossa, é muito top. Então, o que eu falei pra eles, por exemplo, assim, eles escolheram umas coisas que é mais fácil, né? Mas também, de repente, assim, eu não sei se aqui em São José é diferente de Mococa. Lá em Mococa, por exemplo, o pessoal não tem loja de roupa de fantasia. Se você falar assim, vou comprar vou alugar uma fantasia, não tem isso. Não tem esse estímulo, sabe, artístico. Aqui tem. Em São José tem. Ô tia, hoje estão fazendo alguma coisa? Então, hoje seria as meninas tiveram que vir de menino e os meninos de menina, mas eles não vieram. As meninas.
Não vai. Nem porque eles estão em pouquinho na sala, faltou um tanto de gente. O pessoal. Oi? Nossa, eu acho que na nossa época vai vir muita gente. Não, o Dalbão faltou também, está com dor nas costas. O também não veio. Não, o Pivato veio. Mas ele também ele ficou com vergonha, eu acho. Ficou sozinho. Então, hoje seria um dia engraçado, né? Mas aí eles já não conseguiram. Eu vou levar pra já. Agora, eu acho que se tiver. Meu Deus. Pra quê? Olha, faz uma coisa, passa uma maquiagem e avisa o calor. Então, mas o espírito era esse, é o que eu falei para eles. Falei, gente, o espírito de vocês virem caracterizado não é só vir, é brincar, né? Eu falei assim, vocês têm que fazer uma coisa teatral, porque na hora que vocês entrarem na sala é divertido, é engraçado, né? A ideia é essa, brincar com as pessoas. Mas realmente, né, mexe com a timidez com o pessoal da pessoa. Mas tem muita coisa legal, já vou pensando em vocês, sabe? E aquele dia que estraga a voz, a gente vem com o nossa, ele estraga na bolinha. Então, isso é legal também fazer. Por exemplo, ó, essas ideias da fantasia, por exemplo, personagens de filme. Eu acho que é só. Ó, por exemplo, os personagens de filmes. Lá na outra história que eu trabalhava, tem gente assim, foi de Jack Sparrow, outra foi de Alice, outra foi de Fera, da Bela, sabe? Umas coisas assim engraçadas. Não, é da Gente, teve uma aluna que ela inovou, pra vocês terem ideia. A gente tem uma ideia tão de criatividade, né? A gente pensa assim que a pessoa tem que vestir a roupa. Mas o que ela pegou? As tonalidades da roupa da Branca de Neve, ela pôs a calça, era mais larga e um top, mas na cor da roupa da Branca de Neve. Então, você olhava nela, você via que ela estava caracterizada de Branca de Neve, mais moderna. Então, olha que legal, traz. Não precisa ser só aquele vestidão, né, de época. Então, você pode inovar, fazer tudo, né? Tipo, aluno que veio de Zé do Caixão, um estilo de uma festa. tipo, aluno que veio de Zé do Caixão. Vocês lembram do Zé do Caixão, não lembram? Zé do Caixão. Vocês não lembram do Zé do Caixão? Vocês não conhecem a história dele? O Zé do Caixão é um cara que ficou famoso, ele fazia filme, tudo, ele andava com o caixão, puxava o caixão. As unhas dele eram gigantescas, até enrolava. Vocês nunca viram a foto dele? Não, eu já vi, eu já. Ele deixou, nunca cortou, né? Mas enrolando. Nossa, você olhava assim, dava uma aflição olhar aquilo lá, gente. Eles ficavam. E ele escrevia filmes, as coisas assim, tinha umas coisas meio cabreiras. Mas era uma personalidade que aparecia nos programas, né? E aí o pessoal arrastando, sabe? É muito engraçado, gente. Mas assim, ó, a ideia é essa, você brincar, né? E quando o pessoal vê brincando as coisas assim, tudo é legal, né? E o bacana é isso, você trazer essa inovação, né? Então eu falei pra eles, pessoal, eu podia ter escolhido mais. Mas vocês já vão pensando, então, você deve aí. Nossa, não deve ser top. Só não pode ser de coisa de pouco de pão, gente, pelo amor de Deus. Imagina, de biquíni. Ah, mas eu não vou de havaiano. Falei, não, desde que seja camiseta e roupinha de biquíni. Falei, não, pelo amor de Deus. Imagina, a gente pode fazer o dia do filme, não fica assistindo O dia do filme, aproveitar e lá conversa. É verdade, no final. Não, são algumas ideias inovadoras, tá vendo? Isso é legal, você trazer uma opção. Pipoca, salgadinho. Não, eu acho legal isso aí. É diferente, entendeu? Você traz uma proposta também e a participação de vocês é muito importante dentro da aula, né? Pessoal, quem está em casa está escutando? A Natasha falou que ela tem um problema? Oh, verdade. Quem está em casa está escutando? Ah, beleza, então. Ô tia, a gente tá te escutando, mas tá bem distante, como eu falei pra Natasha. Tá tipo meio eco, sabe? Ali na saída do sol, assim. Não, na outra saída, seria um fica conectado. Aqui? Não, é porque esses microfones têm uma bateria neles. Então, às vezes, tem que trocar. Aí, quando você toca, pronto, Agora não, vê se tem uma melhoradinha, gente, agora quem tá em casa.
Não, tia, não tem nada, tipo, bem pouco de diferença. Ah, não melhorou muito, não. Tá, tipo, meio pior até. Vê se tá indo agora. Agora foi. O que você fez? Tem que trocar, eles deixam no... Não pode deixar, nem tem que deixar aqui, ó. Deixa eu mostrar até para vocês. Quando é microfone, ó, é o Reitec, é o primeiro aqui. Tá vendo? Quando se algum professor vier usar, fala para deixar aqui no primeiro, ó. Tá vendo? Tem 3 seleções, tem microfone high-tech, tem microfone general webcam e o mesmo que o sistema, tem que ser o primeiro, ó. Às vezes, tia, eu uso para ouvir vocês, eu acho melhor o mesmo do sistema, que aí eu coloco os dois, sabe? Quem tá em casa, mas aí, no caso desses aqui, como é lapela... Agora ficou muito bom, tia. Agora vocês já sabem, qualquer coisa, aí vocês... Às vezes fica... É onde dá eco, alguma coisa, aí não fica legal. Porque estava usando parecido com o da câmera e o do sistema, às vezes não fica legal. Ô, gente, a aula passada eu encerrei a apostila de vocês, eu encerrei. Pedi para vocês trazerem a... No caso, é volume, para vocês, é o volume 10? Volume 8. Isso. É capítulo 14. Oi? Isso, já é o início de tudo. É o capítulo 14. Nós vamos falar de um assunto que eu gosto pra caramba. Professora querendo fazer feminismo na aula, né? Qual que é a página? Ó, página 198, capítulo 14, figuras femininas na arte. Muito bom, gente, esse capítulo. O que acontece? Nessa época aí as mulheres não tinham muita voz e vez. E quando a gente consegue... Tia, qual a apostila que é? Como é que é mesmo? Ó, volume 8, capítulo 14, apostila 10, o pessoal tá falando. Capítulo 14, página 198. E aí nós vamos falar de uma mulher assim muito significativa na arte, tá? Que é a Frida Kahlo. Está aí na capa. Já. Frida Kahlo. A senhora falou já tão distante, ela morreu mais tempo? Já morreu. Já é falecida, né? Frida Kahlo, na verdade, ela foi uma artista mexicana, tá? Ela tem uma casinha que se chama Casa Azul, no México, que é o museu, que era a casa dela. Ela foi casada com Diego Rivera, que foi um cara, assim, fez parte dos momentos políticos, tá? No caso, faz oposição ao governo, metido aí um pouco com a parte, assim, bem complicada da política. Teve um casamento muito conturbado, tá? E um casamento muito aberto. Então, por exemplo, entre traições, indas e vindas, ela teve 2 acidentes. Na infância, ela sofreu um acidente, ela teve a polio, né? Que é a doença da poliomielite. Para quem não sabe, era uma doença assim que na época não tinha esse processo da vacinação, tá? E aí, o que aconteceu? Ela sofreu um acidente depois num ônibus e ela ficou manca da perna. O que aconteceu? Ela usava um cavalete de pau na perna. E as pessoas apelidavam ela, tá? Na escola de cavalo de pau, perna manca, ela sofria muito bullying, tá? Então, é uma mulher muito sofrida. O que ela faz? A Frida começa a pintar as obras dela, tá? E ela traz assuntos, assim, polêmicos, como o aborto, como o feminicídio, tá? E as obras dela, a gente vê muito a mulher nua, tá? Mas não no sentido de pornografia ou nada, mas no sentido, assim, da mulher ser muito vista como um objeto e não ser valorizada como mulher, tá? Por isso que a gente vê algumas obras dela, eu vou mostrar para vocês, tá? E o que acontece? Ela sonhava em ser mãe, ela não conseguiu. Ela teve um aborto instantâneo, né? Então, vocês vão ver que tem umas obras dela que aparece muito ela falando disso, sabe? Tem algumas obras que você vê
é um útero desenhado, então é umas misturas bem fortes, tá? E ela tem uma outra obra dela que ela está deitada na cama toda ensanguentada, porque retrata um pouco dos abusos, da violência sexual e também da questão assim da mulher sofrer com suas dores, né? Então ela sempre vai trazer essa coisa da perda. E o que acontece com a Frida também? Ela perde os movimentos, né? Então o pai dela cria depois, ela não consegue mais movimentar a parte das pernas, ela fica na cama, o pai coloca um espelho para ela e ela faz as pinturas dessa forma. Pelo espelho, ela vai olhando e vai fazendo os autorretratos até perder todos os movimentos do corpo. Então, as últimas pinturas dela, ela está deitada na cama. Algumas ela pintava com o pé, outras pintava com a mão, onde ela tinha ainda movimento restante. Então, foi bem sofrido mesmo, assim. E esse casamento dela foi muito conturbado, né? E aí, o que acontecia? Na casa dela, hoje, onde é o museu, ela abrigava alguns artistas e ela se envolvia com esses artistas. Então, era um casamento, assim, entre traições. Nossa, virou uma rolaiada, né? Mas a casinha azul no México, quem já visitou, quem conhece, dizem que é muito bonitinha. É uma casinha azul mesmo, amarela. Então, tá tudo lá, os pertences dela. Algumas coisas sumiram também. O povo rouba, tem jeito. Acontece. Alguns museus têm alguns acervos dela, tá? Mas é bem legal a história dela. Professora, mas por que ela foi tão importante, né? Na verdade, assim, as obras dela, ela criou um estilo que é o autorretrato, tá? Essa característica de você realmente fazer o seu autorretrato. Não assim na perfeição que eram, como Caravaggio ou Leonardo da Vinci, mas você traz aqui um pouco da sua essência. Então, vocês vão ver que ela tem as sobrancelhas todas mais arqueadas, largas, ela não raspa o braço, tem umas pinturas dela assim. Ela usa os vestidos floridos, que é uma característica das roupas mexicanas, tá? E também só usava a saia comprida para esconder a perna, tá? Professora, mas é só ela, né? Não, nós temos a Artemísia também, que foi uma outra artista, tá? Que sofreu muito, porque na época que ela fazia os quadros, é esse segundo quadro que vocês estão vendo aí na apostila, na página 199. A desigualdade entre homens e mulheres sempre foi muito grande, tá? O que acontecia? Muitas mulheres tinham as suas obras tomadas por outros artistas, tá? E até elas conseguirem provar que era delas realmente, era muito difícil, tá? Então, tinha alguns marchands da época que fazia? Às vezes descobria uma mulher talentosa e o cara se apoderava dos trabalhos dela, tá? Então, vocês estão vendo um pouquinho aí dessa diferenciação que acontece. Vocês acham que isso é complicado? Alguém já tinha ouvido falar sobre essa desigualdade? Vocês acham isso muito triste, essa desigualdade que tem ainda entre homens e mulheres? Eu digo assim, ó, profissão, escola, às vezes, na sociedade mesmo. O que vocês pensam a respeito? Eu acho que triste, né? Porque a diferença, no caso, para mim, ela devia ser igualitária, sabe? Não tá diferente da diferença. É que também que os homens acham que as mulheres são superiores a eles, porque as mulheres só vivem mais que eles. Tanto fisicamente, como Essa aí. Mais alguém gostaria de falar? Os meninos aí, o que vocês acham, meninos, quando a sociedade fala assim, nossa, os homens podem mais que as mulheres? O que vocês pensam a respeito disso? Não estou dizendo que vocês são assim, pelo amor de Deus. Eu só quero ver a opinião de vocês, porque a gente não pode generalizar, né? A gente sabe que tem muitos homens aí que tratam com muito respeito as mulheres, né? E são até contra essa coisa do machismo, né? Mas, ô, professor, o que você está querendo instigar em nós, né? Vamos trazer, deixa eu trazer mais objetivo, que vai ficar mais fácil para vocês responderem. Por exemplo, hoje numa sociedade, a mulher, o que acontece? Antigamente a mulher não podia participar de nada, nem na parte política, nem ela não podia aparecer em lugar nenhum. Ela só era vista como o quê? Uma pessoa que tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, usar aquela roupinha ali básica, Ana, tá ótimo, tá bom demais. Ela não pode se expressar, não pode fazer mais nada. E procriar, ter filhos, ela foi feita para isso. Então, antigamente era esse o pensamento. O que vocês acham a respeito quando era assim, antigamente? Vamos pensar lá atrás, como que era? Se você estivesse numa sociedade dessa, vendo o que estava acontecendo lá,
Vamos voltar, entrar na cabine do tempo, né? Vamos fazer uma reflexão aí. Vocês acham isso muito cruel? Vocês acham que isso não deveria ter sido assim? Até porque nós viemos de uma mulher, né, gente? Não tem como, né? A mulher é um celeiro, assim, é muito sagrada essa coisa da maternidade, né? Meninas, pode falar. O que mais que vocês acham? Otto? Tá pensando? Vocês acham que nós estamos numa sociedade muito machista hoje? O que vocês acham? Vocês, meninos, vocês veem assim amigos que fazem esse tipo de situação? Eu acho, tia, eu acho. Quem está em casa também pode responder, os meninos aí. Eu e a Aline tá até com a câmera aberta aqui, ó, na broderagem. Tem meninos que se incomodam, né? Às vezes você vê alguém fazer alguma coisa com alguma amiga, alguma coisa, né? O que é machismo, professora? É quando o homem ele não respeita de forma nenhuma, né? Ele acha que ele é melhor que a mulher. Vamos falar assim, ó, o machismo hoje na sociedade, ele é quando o homem, ele, por exemplo, ele não aceita conversar com a mulher de igual para igual. Ele acha que a mulher tem que só escutar e não pode falar. Isso é uma atitude machista, tá? Então, não, numa sociedade que, quando nós temos um problema em sala, por exemplo, se o Otto quer falar, ele vai falar. Se a Yasmin quiser levantar e falar, ela vai falar. São direitos iguais, tá? Então, é isso que não aconteceu antigamente. Por exemplo, se uma mulher quisesse ser mecânica, ela quisesse trabalhar como mecânica, ela não podia. Porque eles julgam o sexo frágil, né? A mulher vai mexer com... Não, Nossa, o que define um bom trabalho, um bom profissional? Ele tem que fazer o quê? Tudo certinho. O médico masculino e o médico feminino, eles não estão... A gente não está generalizando o que eles são, se é homem, se é mulher. A gente tem que ver se ele vai ser um bom cardiologista ou não. Se ele vai dar conta de operar, não é? Então, é nesse sentido que a gente tem que ver a igualdade. E aí é interessante porque tem alguns lugares que, por exemplo, a mulher faz o mesmo serviço que o cara, mas o cara ganha mais do que ela. Porque ela é mulher. Não é um crime você ser mulher, né? Isso aí não pode existir. Então, isso é considerado uma sociedade machista, tá? Então, por exemplo, na época que as mulheres usavam só vestidos, a gente estudou figurino, né? Quando as mulheres começaram a usar calças, nossa, elas foram mal vistas. Elas foram começadas a ser masculinizadas, mas elas não eram homens, tá? Elas queriam só ter o direito de poder usar uma roupa também que ela se sentisse confortável, né? Hoje dá muita polêmica, né, nessa questão de roupa, de se usa roupa curta, se não usa, né? Se o cara vai respeitar ou não, né? Então, olha quantos questionamentos trazem, tá? E dentro das artes não foi diferente. Que o pessoal, as mulheres sofriam isso. Então, por exemplo, se nós tivéssemos uma exposição lá antigamente, aí, por volta aí, ó, de 1639, olha quanto tempo, né? Se uma mulher fizesse uma exposição, ia pouquíssimas pessoas. Mas se fosse um cara que fez a exposição, dava um tanto de gente. Até os jornalistas da época, até as pessoas que faziam a campanha, parece que fazia a campanha mais a favor, que tipo assim, o homem que tinha que aparecer, não a mulher. Então, é nesse sentido, tá? Que a gente está vendo aí, por isso que fala da figura feminina na arte, tá? A importância que elas tiveram. Para vocês terem ideia, a primeira mulher que fez as iluminuras na época medieval era uma freira. Não foi nenhum homem. O que é isso, professor, iluminuras? Foram umas figuras, essas figuras que a gente vê nas Bíblias hoje, nos desenhos, antigamente a gente chamava de iluminuras. E elas desenhavam mesmo no livro, confeccionavam à mão. Então, foi uma mulher que fez esse primeiro trabalho, mas ela não foi reconhecida na época. Ela foi reconhecida depois que morreu. Tá? Tranquilo até aí? Ai, professora, você falou isso agora, os homens é tudo machista? Não, pelo amor de Deus, tá? Eu sei que os meninos aqui são muito educados, tudo, a gente só está falando um pouco da sociedade, né? Por isso que é legal, vocês devem ter irmãs, quem não tem deve ter prima, tudo, então é legal a gente sempre trazer essa igualdade, tá? É o respeito, né? Eu acho que o respeito ele tem que ser para todo mundo, né? Se o menino quer falar, ele tem direito, se a menina quer falar, tem um direito, né? Tem que ser nesse sentido. E de trabalho também, né? Por exemplo, quem tem empresas hoje não pode destratar, né? Hoje a gente tem mulheres aí que trabalham como na área de pedreiro, engenheira, arquiteto. É igual, né? O que tem que ser avaliado é o trabalho, né? Não
se a pessoa é homem ou mulher. Ela tem que fazer um bom trabalho, o homem também tem que fazer um bom trabalho, né? Então, a gente vê hoje que as mulheres estão trabalhando até na coleta do lixo, mas tem algumas profissões ainda que é um pouco mais fechadas, né? Pode ir? Toda, Rita. Ok? Alguma pergunta a respeito disso? Alguém quer falar alguma coisa? É um assunto muito polêmico, né? Nossa, demais. Dá umas confusão, não dá isso daí? Aí você me pega e fala perto de uma pessoa que vê uma coisa ao contrário, né? Aí você fica pensando. Não, mas é nesse sentido, tá, gente? Até mesmo quando alguém quiser discutir com vocês, ó, não é sociedade machista, coisa, é nesse sentido, né? É quando a mulher ela não tem a sua vez, ela não tem a igualdade assim. Por exemplo, se ela faz o mesmo serviço que o cara, vamos falar eu falei do serviço do pedreiro, né? Que é um serviço muito puxado. Quem trabalha em obras, imagina esse sol escaldante, não é fácil, né, gente? Mas, por exemplo, se um homem erguer um muro e a mulher erguer um muro também, o mesmo serviço, o salário tem que ser igual para os dois, né? Então, se o salário lá dele é R$1.000, o dela também tem que ser, né? Então, é nesse sentido. Professora, mas acontece isso no Brasil? Muito, gente. Tá? E outra coisa, a desqualificação também das pessoas, isso é um ato machista, tá? Por exemplo, às vezes a gente deixa desvalorizar o trabalho do outro, né? Seja artesão ou artesã, a gente não pode desvalorizar, a gente tem que tratar com o respeito, né? Ô, professora, mas se eu sou mulher e eu destratar uma pessoa, um cara, eu tô sendo machista, você tá tendo uma atitude machista, tá? Então, tem mulheres também que fazem esse tipo de situação. Às vezes, desmerece o cara, desmerece o trabalho que ele está fazendo. Então, por isso que não pode. Por isso que a gente sempre trabalha a questão do respeito. Usa esse termo, mas se você pegar as atitudes que eles vêm trazendo aí, eu estava vendo até um historiador falar a respeito disso. Que, por exemplo, a atitude macho, a palavra, põe assim como o ser supremo, se achar acima de qualquer pessoa. Aí ele estava falando que o feminismo ele foi atrelado às mulheres que lutaram pelos direitos de iguais na fábrica. Só que hoje tem muita gente que sai, às vezes, na rua sem roupa, né? Você tem que tomar cuidado, né, gente? Não é isso. Você não está pregando isso, né? E a gente também não vai ganhar respeito invadindo lugar nenhum, né? Imagina, nós estamos aqui em aula, um tanto de gente começar a invadir aqui, quebrar tudo, essas pessoas não vão ganhar o nosso respeito, de forma alguma, nós vamos ficar horrorizados com medo, né? Agora, como é que eu consigo, professor, impor o respeito? Mostrando meu trabalho da forma correta. Ou, se eu quero que as pessoas me escutem, eu preciso também ser educado, né? Ao falar com as pessoas, né? Se eu já chegar gritando aqui, ninguém vai me escutar. O pessoal vai dizer, nossa, professora doida, Deus me livre, né? Agora, se a gente chega e conversa, é diferente. Então, é nesse sentido que a gente vê as reflexões aqui, tá? No mundo das artes também acontece muito essa situação, e a gente vai ver um pouquinho aqui disso, tá? Eu queria que vocês pegassem na página 200, pode ser? Nós temos uma obra aí que é o Própede, tá? Da Jeanne Saville. Ô, tia, Oi. a mãe da Anne falou assim que tem uma série que passa na Globoplay, que é para você assistir, que chama Por que as Mulheres Matam, que mostra as três, assim, nas décadas de 40, de 70 e nos dias atuais, a relação familiar junto com a mulher, entendeu? Ela falou para você assistir. Tem uma série sobre isso? Não sabia. Tem Legal, na Joana. Globoplay. Olha só. Por que as mulheres matam? Chama? Isso. Olha só. Gente, é um tema muito polêmico. Então, é o que a professora está falando para vocês. Quando as mulheres começam a expor aí essas polêmicas da época, por exemplo, quando a gente vê as obras da Frida, muita gente se espanta, fica até horrorizado, como a professora está falando. Eu vou mostrar umas para vocês depois que não está na apostila. Agora, aqui na apostila de vocês, dá uma olhadinha. Vocês vão ver algumas obras. Tem uma aí, como eu falei para vocês, que é dessa artista, tá? Ela foi arrematada, ok? Pelo valor de 12 milhões de dólares, tá?
É o mesmo recorde entre o artista geral, ok? Comparando aí com o Jeff Koons, que foi o mais cara, tá? Rabbit, de 1986, que foi vendida por 91 milhões de dólares. Professora, o que essa obra representa aí para nós, né? É um pouco forte. A gente tem uma escultura de uma mulher nua, tá? Quando a gente faz a obra de análise, tá? A gente tem que só entender o que as mulheres querem falar, tá? Já tinham visto esse tipo de trabalho ou não? Oi? Bom, o meu tá mais para frente. Acho que não é o meu, não. Você disparou o alarme, misericórdia. Bom, o meu... Tia, daqui a gente está escutando. Nossa, o negócio tá... Obrigada. Pensou aí bem... Ah, não, não é meu não, graças a Deus. Imagina, que nem o celular tocando. Então tá assim, oi? Então tá assim, gente, ó, mulheres na arte, história, artistas e transformações, tá? O que acontece? A gente não pode dizer que o elemento de avaliação mais relevante quanto à importância de um artista seja o valor em dinheiro. Mas aí, no caso, eles fazem essa comparação aí com essa obra, tá? A gente tem uma outra artista que vai aparecer aí, que é a Margaret Keane, também, tá? O que acontece? Ela foi casada também com o Walter Keane e ele apresentou suas pinturas como se fossem dele, tendo coagido a esposa a se manter em silêncio, convencendo de que ela não conseguiria se destacar, tá bom? No mundo das artes sozinha, por ser mulher. Então, ele assinava as obras que Margaret criava e as vendia, né? Controlando todo o dinheiro gerado por ela. Ô, professora, mas isso aí é um crime, né? É um crime, gente. Seja homem ou mulher, tá? Por exemplo, existem algumas pinturas hoje abstratas que algumas pessoas que estão internadas em clínicas psiquiátricas ou sanatórios antigamente, a pessoa fazia um trabalho artístico e ela é muito valorizado. E aí, o que acontecia? Algumas pessoas se apoderavam desses trabalhos. A professora já falou para vocês que o cara que garimpa obras é o marchand, é o olheiro da arte, aquele cara que entende, que tem uma sacada e fala, olha, Manuela ali fez umas pinturas, vamos convencer ela a expor. Beleza. Aí a Emanuele fala assim, não, eu quero tanto, tal, mas o cara às vezes pode te passar a perna, ele pode ganhar muito mais dinheiro com as suas obras do que você. Então é diferente, é um empresário, tá? Então tem que saber tudo isso aí, levar certinho, você tem que ter uma pessoa da sua confiança e você vai começar a ganhar dinheiro dessa forma. Mas, de repente, a Emanuele teve um problema. E aí, o que aconteceu? As obras dela começaram a ficar mais expostas ainda. Aí o cara começou a ganhar mais dinheiro e passou a perna nela. Isso é um crime, tá? Professora, mas isso acontecia antigamente? Sim. Então, não só as mulheres, mas muitas pessoas que estavam, tá? A trajetória do Vicente Van Gogh, todo mundo sabe que ele era um cara esquizofrênico. Hoje, nós temos muitos artistas aí, vamos falar assim, tá no anonimato, tá bom? Porque algumas pessoas se apoderaram das suas obras. Acho que teve até uma novela uma vez, não me lembro, não me recordo qual canal que foi, que fizeram uma apologia aí. Não sei se era aquele Paulinho Vilhena que interpretava, ele fazia um cara esquizofrênico, né, falando um pouco da doença, do que é, mas era um cara que fazia obras incríveis. E o pessoal comprava dinheiro e a pessoa não dava o dinheiro para ele. Então, isso é um crime, isso é errado, tá? Pela lei, isso aí não existe. Você está fazendo falsidade ideológica. Por isso que as obras têm que ter comprovação. Professora, eu criei essa obra aqui, beleza, Emanuele, é sua, está assinada por você. Ó, professora, pode procurar, não vai ter... a minha característica é essa. Eu desenvolvi esse traço. Então, beleza. Aí você vai começar a expor seus trabalhos, tá? Estou usando a Emanuele de exemplo, tá? Então, por exemplo, isso serve para um livro, serve para tudo, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o plágio, tá? Então, quando a gente faz um trabalho artístico, seja ele poético, literário, a gente tem que tomar cuidado com a palavra plágio. Porque às vezes você escreveu alguma coisa que já existia, tá? Então, a gente tem essas questões aí também. Então, tudo isso é considerado crime. Então, por isso que é importante. Eu falo isso para os alunos porque às vezes muita gente tem, né?
gosta de desenhar, às vezes faz os seus trabalhos aí, então é legal você valorizar. Por isso que a gente tem que assinar as obras, tá bom? Eu sei que tem aluno que tem canal no Instagram que faz desenho, tudo, então assina lá o seu nome, né? Porque se alguém baixar a foto e falar, olha, é meu esse trabalho. Ah, olha que legal, olha que bonito. Olha aí que legal, né? Fica bonito, né? Gente, tudo que a gente faz em aula, vocês viram que a professora às vezes só põe o nome embaixo, assina. Então, é legal, a gente precisa fazer isso, tá? Que é a característica do artista. Então, isso. E essas questões começaram a aparecer, gente, nessa época, tá? Então, aí o que aconteceu? Muitos artistas foram desmascarados, e aí o cara perde a credibilidade, né? Porque, de repente, todo mundo achava que era ele que fazia, mas aqui, nesse caso, era a mulher que fazia, né? Então, isso era uma atitude que a gente está falando de irresponsabilidade, né? Quando a pessoa é oprimida, né? E não podia, né? Ele deveria ter deixado ela se apresentar, né? Qual que era a atitude dele como marido, né? Olha, incentivar, falar, não, vamos apresentar você, né? Eu vou te ajudar. Então, é isso que a gente espera, tá? Fora as artes, as canções também, né? Que a mulher Tem muita, gente. Tem muitas histórias. Até envolvendo, por exemplo, assim, artistas famosos como Leonardo da Vinci. Nós tem muita teoria da conspiração. Porque, gente, é que nem aqui, ó. Por exemplo, se a gente chega... Hoje a professora faz muito isso, a gente vai fazer trabalho de releitura. Por exemplo, tem muita gente que cria coisas incríveis aqui, não é legal? Aí eu pego um caderno, eu falo, nossa, vou pegar esse caderno aqui. Se a professora, de repente, levar lá para um cara artista, ó, reproduz essa obra aqui. Isso é um crime, entendeu? Então, por exemplo... Isso pode acontecer. E era na época lá, eles garimpavam dessa forma. Imagina nas escolas, como que não deveria ser. Muita gente talentosa, né? Tinha as escolas de arte, né? As belas artes, que começam na França, mas começou a se perdurar, espalhar por vários lugares. Então, se eu pegasse um desenho do Rian, desenha bem ou não? Não. Vamos falar assim, eu cato um desenho lá perfeito. O Otto. Eu pego uma obra do Otto. O professor de arte vai lá, pega, todo mundo tá vendo, né? O professor de arte assina o nome dela lá. Tá errado, né? É um crime, né? São situações. Por isso que não pode, né? Então, naquela época, vocês imaginam o tanto de gente talentosa que não tinha. E o que acontecia? Eles usavam os trabalhos, né? Nossa, gente, parece que a minha aula passa tão depressa na de vocês. Já é 8h46. Eu acho que a Manu é chamada. Não fiz, não, vou fazer. Eu acho que a Manu vai ser escritora. É, gente. Por isso que é legal, assim, tudo que vocês forem fazendo, sempre coloca o nome, né? Por exemplo, se você vai divulgar numa rede social, você tem que fazer uma caracterização sua. Ô, professora, mas e quando eu faço uma releitura? Se você usar algum elemento de alguma obra já existente, você coloca lá, releitura feita, seu nome, inspirado na obra da fulana de tal. Então, você não está cometendo crime nenhum. Você pode fazer uma exposição gigantesca, vender os quadros, comercializar, desde que você faça, tá? Relate se você está usando, está se inspirando em alguma obra. Teve uma artista, acho que é holandesa, ela se inspirou nas releituras do Van Gogh. Então, ela usou algumas técnicas que o Van Gogh usava, ela vendeu os quadros, mas por que ela foi certa, professora? Porque ela escreveu o nome dela, mas ela falou, olha, essa é uma releitura de obras do Vicente Van Gogh. Então, ela não tirou o brilho do artista, né? Agora, quando é algo inédito que eu criei, aí eu posso colocar o meu nome. Música, personagem. Você criou um personagem aí que nunca foi visto em lugar nenhum. Então, é uma ideia sua, tá? Ô, gente, tem jeito de ligar o data show aí para mim?
Já ligou? Pessoal que está em casa, eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu dar uma